Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a circuncisão. Existem vários textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos, mas eu gostaria de ler com vocês Êxodo capítulo 4, verso 24, que diz assim: Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Esse texto é um texto realmente complexo, e se não o entendermos à luz daquilo que ele representa, nós teremos dificuldade de poder entender aquilo que realmente representa esse mesmo assunto. Quando Deus nos chama para podermos fazer alguma coisa em nome dele, quando Deus revela o seu plano para a nossa própria vida, porque cada um de nós tem um papel a desempenhar dentro do plano de salvação do Senhor Deus. A forma como Deus escolheu agir conosco é uma forma realmente extraordinária. Nós precisamos compreender que Deus nos chamou com o propósito de podermos assumir responsabilidades nas diversas frentes, para podermos salvar pessoas, para podermos nos envolver de forma ativa dentro da missão de Deus. Entretanto, não podemos nos esquecer de que nós estamos no meio de um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Você se lembra que quando começamos o estudo dessa semana, nós mencionamos que aquele primeiro período de 40 anos de Moisés, aliás, o segundo período, o período em que ele esteve ali na Península do Sinai, apacentando as ovelhas do seu sogro, que o Senhor Deus estava agindo através de Moisés. Ele escreveu os livros de Jó e, ao mesmo tempo, o livro de Gênesis. E aquilo que a gente percebe de forma mais intensa, tanto no livro de Jó como também no livro de Gênesis, é a presença do grande conflito entre as forças do bem e do mal. É Deus agindo para poder salvar os seus filhos e Satanás agindo para poder tentar levá-los por caminhos de perdição. Moisés, portanto, sabia que havia um grande conflito acontecendo por detrás dos bastidores. Sabia que havia um propósito através do qual o Senhor Deus estaria agindo com o ser humano e que, de alguma forma, a nossa resposta através do livre-arbítrio faria com que nós nos posicionássemos a favor ou contra o Senhor. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, nós sabemos lá no capítulo 16 de Gênesis, o Senhor Deus estabeleceu de forma clara a questão da circuncisão como um elemento externo que demonstrava a aliança de Deus com o seu povo. A circuncisão não havia sido dada a Israel, ela foi dada a Abrão. Abrão e o seu filho Ismael passaram pelo rito da circuncisão como uma evidência, juntamente com todos os homens do acampamento, como uma evidência de que eles eram o povo de Deus, de que eles eram o povo do Senhor. O fato, e descobrimos isso no livro Patriarcas e Profetas, aonde você acaba descobrindo que a esposa de Moisés, Zípora, ela havia insistido com Moisés de que aquele rito que era um rito que trazia dor para a criança, de que não deveria ser ministrado no segundo filho. O texto dá a entender que o filho mais velho de Moisés e Zípora havia sido circuncidado, mas o filho mais novo não. E Moisés, não querendo se indispor com a esposa, acabou postergando esse momento. O fato é que o menino agora já era crescido e ainda não tinha sido circuncidado. Agora Moisés tinha sido chamado por Deus para libertar o seu povo, e enquanto ele, a esposa e os dois filhos estavam indo na direção do Egito, eles estavam numa hospedaria quando o anjo do Senhor, e aqui o termo anjo do Senhor nos leva a entender que era ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, se posicionou e impediu Moisés, Zípora e os dois filhos de continuarem. E a espada do anjo do Senhor estava desembainhada contra Moisés. Você olha para o texto e o texto parece trazer uma situação complexa. Veja, o mesmo
anjo do Senhor, que havia aparecido a ele na sarça ardente, havia quebrado cada uma das 5 frases de Moisés, das 5 desculpas de Moisés, de que ele não poderia ir. Finalmente ele havia aceitado ir. Agora, quando ele está indo, o anjo do Senhor se coloca no caminho e está a ponto de matá-lo. Por que isso estava acontecendo? Se me permite, eu gostaria de compartilhar com você um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, do livro Patriarcas e Profetas, na página 213, que explica perfeitamente a razão pela qual o Senhor Deus se colocou diante de Moisés. O texto diz assim: no caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Nenhuma explicação havia sido dada. No entanto, Moisés se lembrou de que havia desatendido uma das ordens de Deus: negligenciar efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais novo. Deixara de satisfazer a condição pela qual o seu filho poderia ter direito às bênçãos da aliança de Deus com Israel. E tal negligência por parte do dirigente escolhido de Deus diminuiria a força dos preceitos divinos sobre o seu povo. Zípora, temendo que o seu marido fosse morto, realizou ela mesma o rito, e então o anjo permitiu que Moisés prosseguisse sua jornada. Em sua missão diante de Faraó, Moisés seria colocado em posição de grande perigo. A sua vida só poderia ser preservada pela proteção dos santos anjos. No entanto, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus enquanto desobedecesse à ordem do Senhor. Isso aqui é tão sério. É claro que quando você vai olhar para a Bíblia, você percebe que a Bíblia vai mencionar que o Senhor Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Mas aquilo que sabemos que é a vontade de Deus e nós negligenciamos, seja por que razão for, isso pode trazer consequências terríveis para nós. Deus vai, de alguma maneira, trabalhar a ideia de que não se pode deixar de lado algo que o Senhor Deus mencionou que é uma realidade. Não podemos negligenciar aquilo que é o propósito do Senhor Deus na nossa vida. Quando deixamos de obedecer uma ordem do Senhor, seja por que razão for, o Senhor Deus, de alguma forma, poderá estar limitado, olha o que eu estou te dizendo, por causa do livre-arbítrio, porque lembre-se que existem regras no meio do grande conflito, entre as forças do bem e do mal. E sempre que negligenciamos a obediência a Deus, em algum dos aspectos daquilo que sabemos ser a vontade do Senhor, nós estamos nos colocando no território do inimigo. Deus não queria que Moisés, na hora da crise, lá adiante, que o poder de Deus não pudesse ser utilizado na história dele, porque Moisés, de forma consciente, estava negligenciando um dever. O que é interessante é que Zípora, logo depois de efetuar o rito da circuncisão, ela pega o prepúcio cheio de sangue e toca em Moisés. E o sangue do menino, quando toca em Moisés, fez com que o anjo fosse embora, dando a Moisés a possibilidade de poder seguir adiante dentro do contexto da obra que Deus tinha para poder realizar na sua própria história. Eu quero, nesse momento, colocar diante de você aquilo que é o propósito do Senhor Deus, aquilo que é a obra de Deus, aquilo que Deus quer efetuar através de você na sua vida. Talvez hoje esteja falando para alguém que em algum momento resolveu negligenciar algum dos princípios que Deus colocou na sua palavra. Isso pode ser extremamente perigoso para você. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e tenha coragem de dizer ao Senhor: Senhor, eu vou permanecer fiel a Ti. Eu vou obedecer ao Senhor pela sua força e pelo seu poder naquilo que o Senhor revelou. Talvez esteja falando para alguém que tem negligenciado a guarda do sábado. Talvez alguém que tem sido desonesto com o Senhor, roubando o Senhor nos dízimos e ofertas. Talvez estou falando para alguém que tem, de alguma forma, no seu trabalho, no seu relacionamento com o seu cônjuge, ou com os filhos, ou com as pessoas que estão à sua volta, tem quebrado princípios da palavra de Deus. Não brinque com isso, isso é muito sério. Peça a Deus a força necessária para obedecer ao Senhor, antes que isso possa trazer sobre você algum tipo de desagrado da parte do Senhor Deus. Eu te desafio a enviar para nós, aqui para nossa comunidade de oração, os seus pedidos. Nós vamos orar por eles. Mas, ao mesmo tempo, coloque diante do Senhor a sua própria vida.
como um ato de adoração a Deus. E peça a Deus, Senhor, me ajude a ser fiel, me ajude a te obedecer. Nós vamos orar juntos. Una-se a mim nesse momento de prece. Pai do céu, obrigado por tua palavra, por sabermos que o Senhor tem planos, projetos e sonhos para a nossa existência. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti e a permanecermos firmes dentro daquilo que é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos te obedecer, Pai, portanto te pedimos, ajuda-nos a sermos firmes naquilo que é o teu propósito, naquilo que sabemos que devemos fazer. Se daqui a pouco alguém que está orando comigo e que não tem tido força necessária para poder te obedecer naquilo que sabe ser a sua vontade, ajude essa pessoa. Nós queremos nos colocar ao teu lado dentro daquilo que sabemos ser a sua vontade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você? O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.